Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te encoraje, te dê muita saúde e que você não desista no meio da caminhada. Eu quero abençoar a sua vida através de uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 18, sobre um exemplo maravilhoso de não desistir no meio do caminho, de não se entregar. Jamais abra mão dos sonhos de Deus para sua vida. Jamais abra mão do que Deus te deu. Tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o filho, o cônjuge, o trabalho, o ministério, se vem de Deus, não abra mão. Se está vendo alguma barreira, lute até essa barreira cair por terra. Se porventura é uma muralha, ore, clame até o Senhor jogá-la no chão. Não desista. Não olhe para trás. Não preocupa com A, com B, com C. Ah, mas fulano falou. Ah, mas aquele ali tentou e não conseguiu. Ah, mas o currículo dele é melhor do que eu. Ele tem mais experiência do que eu. Ele foi e não deu certo. Por que que vai dar para mim? Ei, se você crê em Deus e Deus tem te dado uma direção, siga essa direção. Se está todo mundo indo para a direita e Deus te mandou ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se está todo mundo falando, a gente tem que falar, a gente tem que pôr para fora, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E se Deus falou, cala, cala. Deus falará por ti. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não trabalha em cima da nossa ansiedade, da nossa precipitação, da ira, do descontrole, afobação. Deus não trabalha dessa forma. O tempo é dele. A perfeição pertence a ele. E a palavra dele diz que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Há um propósito para qualquer situação debaixo do céu. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E aquele que confia no Senhor é como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Às vezes, para eu conseguir postar uma mensagem, um videozinho de 5, 10, 8, 20 minutos, não importa. Eu tento 20, 21 vezes para eu conseguir colocar uma mensagem. Tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de colocar o celular de lado. Não, eu não tô conseguindo, é muito impedimento, é muita barreira, é distração, é cachorro que late, é a porta, é o portão, o telefone que toca, é alguém chamando, é correio. Dá vontade de deixar de lado, depois eu faço. Mas tem coisas que não podem ficar para depois. E tem coisas que o inimigo vai fazer de tudo para tentar te barrar. Mas se é algo de Deus, se é Deus que tem colocado isso na sua mão, não desista. Não olhe para trás. Se é algo do céu para você, para a glória de Deus, tente 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, não interessa. Insista, prossiga, persista, persiga até você conquistar. Porque nessa parábola o Senhor ensina claramente aos discípulos a necessidade, o dever, a importância de orar e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Ele não ligava para ninguém, nem para Deus, nem para homem nenhum. E olha que o posto dele era para julgar a causa dos homens, mas ele não dava a mínima para ninguém. E também havia naquela cidade uma viúva que constantemente se dirigia a ele, fazendo-lhe uma súplica: me faça justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo:
embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou lhe fazer justiça para que ela não venha me importunar mais. Ele já não estava aguentando mais aquela viúva. Eu imagino que ela ia na segunda, ela ia na terça, ela ia na quarta, ela ia na quinta. O tempo todo ela estava ali, juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ele não queria. Mas por causa da insistência dela, para que ela parasse de aborrecê-lo, logo ela resolveu julgar aquela causa para ela não voltar lá mais. Por quê? Porque ela insistiu até ele resolver o problema dela. E o Senhor continuou: ouçam o que disse o juiz injusto. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Para você que talvez ache que Deus está demorando, que Deus não está te vendo e nem te ouvindo, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Jesus disse aos discípulos: eu lhes digo que Deus sim lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? As pessoas estão perdendo a sua fé muito fácil, sendo que o justo viverá pela fé. Não tem outro recurso, não tem outro meio, não é uma mágica, não é um método, um estalar de dedos, não, é pela fé. E fé em quem? Em Deus, em Cristo. É fé na palavra, é fé nas promessas que Ele mesmo nos prometeu. É fé de que Ele é maior, de que Ele é por nós, de que Ele está conosco, é fé. De que aconteça o que acontecer, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, é fé. De que Ele fará o melhor acontecer. Nem sempre entendemos, nem sempre aceitamos, mas quando nós cremos em Deus, nós depositamos nele toda a nossa fé, nós até aprendemos a descansar, a confiar, de que ainda que aconteça não da forma que eu desejei, mas se eu estava colocando nele a minha fé, se eu estava clamando a ele dia e noite, com certeza, aquilo foi o melhor para mim. Deus, ele, pelo fato de poder fazer todas as coisas, ele não fará tudo o que eu quero, mas ele fará tudo aquilo que eu preciso que seja feito na minha vida. Deus, ele é bom. Deus, ele é fiel. Da mesma forma que muitas vezes o filho insiste, ele chora, ele faz até pirraça para que o pai faça a vontade dele. Nem sempre o pai fará a vontade do filho, não, mas fará aquilo que o filho precisa que seja feito na vida dele. Às vezes nós pedimos algo e pedimos errado, pedimos mal. E a palavra de Deus fala que antes da palavra sair dos nossos lábios, ele já sabe tudo que nós precisamos. Ainda que façamos planos, a resposta certa vem do Senhor. E Ele sempre fará o que for melhor por nós, para nós, em nós. Mas para isso é necessário nós confiarmos, nós crermos. Nós colocarmos tudo nas mãos dEle. E não desanimar. E não esmorecer. Nessa parábola, Jesus mostrou aos discípulos e nos mostra a necessidade de não parar de orar. Porque se ele deu o exemplo que aquela viúva insistentemente, indo a um juiz que era iníquo, injusto, não temia a Deus, não ligava para ninguém, e aquele juiz julgou a causa dela por causa de tão grande insistência, quanto mais Deus não julgará as nossas causas. Confie em Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo, não tenha medo, apenas confie, porque a oração do Pai Nosso nos ensina que quando nós dirigimos-nos a Deus, precisamos pedir a Ele que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
A vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa. Amém? Sempre. Sempre. Não é errado nós planejarmos. Mas a vontade de Deus sempre foi e sempre será boa, agradável e perfeita. Confie. Se lance. Não tenha medo. Se renda. Muitas vezes a vontade de Deus nos confronta, mas sempre será o melhor para nós. Não temas. O Pai sabe o que é melhor para o filho. Amém?